Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia surpreender o mercado e se valorizar mais de 100%. Isso mesmo que vocês ouviram. Você poderia dobrar seu capital com ações do Banco do Brasil e, detalhe, ainda por cima de lavada, receber belíssimos dividendos. E no curto prazo, o Banco do Brasil já tem surpreendido, com lucro líquido bem acima da média de 5,7 bilhões no quarto trimestre, já retomando um patamar de rentabilidade interessante, olhando para o longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem de todas essas novidades inéditas a respeito do Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. Hoje eu detenho 4.138 ações de Banco do Brasil a um preço médio de R$ 24,43. O Banco do Brasil, pessoal, antes da gente fazer aí, né, essa projeção de valorização, bons dividendos, citar fatores aqui que poderia fazer o Banco do Brasil entregar uma boa rentabilidade, precisamos entender o que é o Banco do Brasil. Afinal de contas, é o maior banco estatal aqui do país, muito ligado ao crédito agrícola. Ele é líder no agronegócio, detendo uma fatia de mercado superior a mais de 50% aqui de fatia de mercado em todo o território nacional. Mas o que acontece, pessoal, é que o Banco do Brasil é uma estatal. Então o pessoal coloca muito pânico, muita volatilidade, não só por conta do agro e por ser uma ação mais cíclica, mas por ter o peso estatal. Por isso que ele negocia com preço sobre valor patrimonial abaixo dos bancos privados. Quando você pega aí, por exemplo, um Itaú, um Santander, um Bradesco, a gente vai observar que o PVP fica sempre em linha com as suas médias ou acima disso em cenários de razoabilidade. O Banco do Brasil, por outro lado, não. Ele sempre negocia com ágio. Por quê? Pelo menos historicamente, justamente por conta dele ser um banco estatal. Mas perceba que em momentos de euforia, o banco chega a negociar acima do valor patrimonial. Isso para você investidor lá dentro, você pode aproveitar o banco em patamar de preço barato e conseguir aí ter o ganho de capital bastante interessante com as ações do Banco do Brasil. Mas a gente sabe que 2025 foi tecnicamente um cisne negro para o Banco do Brasil, né? O lucro líquido em 2025 desabou. Por mais que o banco tenha surpreendido aí no resultado, perceba que ali para apenas pelo quarto trimestre de 2025, o Banco do Brasil reportou 5,7 bi de lucro. Quando a gente coloca a lógica como um todo, o banco caiu, tá? Porque ele teve 20 bi de lucro esse ano, no ano passado ele lucrou 37 bilhões. Então, quanto que é o tombo total? Se eu pegar aqui, ó, 20 bi de lucro, 20,7 dividir por 37 bi, o tombo no lucro foi aproximadamente aí em 44%, tá? Então o tombo foi cheio, mas como o mercado já sinalizava uma leve recuperação para esse trimestre, consequentemente aí o banco pode acabar até se apreciando no curto prazo, porque o banco estava tão pessimista, tecnicamente as casas de análise, os bancos de investimento, que qualquer sinal de melhora, isso já geraria uma leve euforia nas ações. Mas olha o ponto positivo aqui. Perceba que para 2026 o Banco do Brasil já sinaliza uma recuperação no lucro e uma queda da inadimplência no setor agrícola. Perceba que já pode começar a ter uma redução no custo de crédito e, consequentemente, aí, o lucro líquido voltar a um patamar mais interessante. Pelo menos um lucro líquido ali parecido com o Bradesco, tá? Se eu pegar aqui 26 bi e subter por 4, isso daria um lucro de 6,5 bilhões por trimestre. Eu acredito que nos primeiros trimestres do Banco do Brasil vai ter um lucro ali de 5,7 a 6 bilhões, já com uma recuperação mais plausível a partir ali do segundo a terceiro trimestre de 2026. Se a gente pega a relação preço-lucro do Banco do Brasil aqui no curto prazo, não está tudo isso, até porque já foi atualizada a projeção. Então, se eu pegar aqui 142 bi na bolsa e subter para um lucro de 26 bi, temos um PL de 5 vezes, que denota que o Banco do Brasil estaria barato. E se eu fizer aqui, ó, 1 dividido por 5,42 e multiplicar por um payout de 30%, o Banco do Brasil poderia pagar um yield de quase 6% para 2026, tá? Trazendo aí, por mais que não seja o melhor do mundo para Banco do Brasil, não é um yield se jogar fora, tá? Porque, tecnicamente, se você tem uma grande quantidade de ações do banco, mesmo assim você vai receber um belíssimo dividendo
de Banco do Brasil, que é o caso aqui na carteira do canal. Inclusive o banco anunciou 21 centavos por ação de JCP, que líquido dá ali, tirando imposto de renda, uns 18 centavos por cada ação de BBAS3. E após essa surpresa no lucro, tá? E essa aprovação de mais de 1 bilhão de JCP, consequentemente o CFO disse que não prevê aí, consequentemente, pagar um dividendo muito além disso, mas ele está certo, pessoal, precisa reter uma parte do capital para voltar a ter um patamar de rentabilidade interessante. E já com essa recuperação em vista, as ações podem ainda estar mais baratas, tendo um novo repique de alta, caso esse cenário aqui se de fato concretize, tá? E para quem costuma comprar Banco do Brasil nas baixas, costuma fazer um excelente negócio. Perceba que ele está sendo negociado hoje com muito ágil em relação ao valor patrimonial, 0,60 de PVP, a média do Banco do Brasil é ser negociada em 1. Então somente para o Banco do Brasil retomar a rentabilidade uma vez o valor patrimonial, pelo menos ali de alta, a ação do banco precisaria se apreciar 29% na cotação, denotando que ele ainda poderia estar muito barato e muito abaixo de sua média histórica. Perceba que quem compra Banco do Brasil nas baixas consegue sim uma excelente rentabilidade. Aqui em 2016 conseguiu 300% de alta, 2004 conseguiu 1.500% de alta, mas tudo isso acontece principalmente comprando o banco em um patamar de preço que ninguém quer comprar e quando está passando aí por um cenário turbulento que a gente sabe que tende a ser pontual, porque estamos falando do maior banco aqui do país, consequentemente tem aí uma qualidade incalculável. O único que supera ele é o Itaú, mas o Itaú também não fica tão à frente assim, porque se o Banco do Brasil está no topo do lucro, ele acaba chegando perto do Itaú Unibanco e ficando muito próximo aí dos seus pares. Então perceba que hoje, olhando a foto, o banco parece estar barato e com uma boa perspectiva de crescimento, tá? Tá bom, Pablo, mas e essa alta? Será que é real? Olha, pessoal, se eu usar basicamente aqui o preço justo do Graham, a gente já percebe que o Banco do Brasil já está descontado, já está bem barato considerando esse crescimento. Por quê? O preço justo da ação fica em R$ 54,00, dividido agora pelo preço atual, temos um potencial de alta de 127% na cotação. E o VPA, valor por ação, subiu ainda mais, que se a gente pegar aqui ó, a própria teleconferência de resultados do Banco do Brasil, tá? Se você analisa aqui no próprio trimestre, você percebe que, consequentemente, o patrimônio líquido do banco cresceu, saiu dos seus 186 bilhões de reais para seus 192 bilhões de reais. Então perceba que com esse aumento no patrimônio líquido, o novo VPA, basta você pegar aqui ó, o patrimônio líquido atual e subtrair pela quantidade de ações no mercado. O novo VPA do Banco do Brasil é de R$ 33,00, então a ação ainda poderia estar muito mais barata quando você considera com o VPA antigo que era de R$ 31 a R$ 32,00, denotando aí de que o banco poderia estar absurdamente descontado com relação ao patrimônio líquido, valorização projetiva e já com essa perspectiva de recuperação no lucro, o dividendo pode voltar sim a ter um patamar bem interessante. Quer ver o retorno embutido no preço da ação? Se você pega aqui, ó, por exemplo, né, 1 menos payout, hoje o payout do Banco do Brasil tá na faixa aí de mais ou menos 30%. E você multiplica por um ROI na faixa de 15%. Esse aqui foi o ROI médio de Banco do Brasil, colocando numa lupa de longuíssimo prazo, então de 15% ao ano, que você considera um crescimento no lucro de 10.000% ao ano na média. Somado com dividendo, né, de 8.000% ao ano mais uma taxa de reaplicação, você tem para Banco do Brasil 22% ao ano na média projetado para o retorno embutido no preço da ação para o investidor. Você conseguir 22% ao ano já é excelente para ações do Banco do Brasil. E detalhe que colocando aqui ó, o próprio preço justo do Graham, 5 vezes lucro para uma empresa que cresce a 10, você tem 0,50, denotando que a ação poderia estar sendo cotada pela metade do seu valor justo. E é por isso, pessoal, eu acho que o Banco do Brasil ele alia tanto um fator de qualidade legal, claro, não é excelente como o Itaú, mas atua um fator de qualidade interessante aqui dentro, fora também, né, consequentemente o banco estando absurdamente barato, o mercado paga múltiplos baixos para as ações, o que traz para o investidor aí, de longo prazo, uma assimetria bastante interessante, tá? Você vê que tanto pelo preço justo do Graham, valor patrimonial, a ação segue muito barata e com uma boa perspectiva, ainda mais agora com essa recuperação no lucro acontecendo, o banco pode ser uma boa decisão de investimento. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui
ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço, teto, projetivo. E tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também deixei disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e com essa perspectiva de longo prazo. Eu acho que o banco está muito barato, pode se valorizar forte, fora também bons dividendos. E lembrando que nada nesse vídeo foi uma recomendação de compra ou de venda. Eu acho assim, não é um banco para todo mundo, tá? É bom, mas vai precisar de paciência, porque agora todo mundo tá falando que Banco do Brasil é uma maravilha, depois de ter subido mais de 20%, resultado recuperando, mas lá no primeiro trimestre, segundo trimestre de 25, ninguém tava falando nada, tá falando que era o pior banco do planeta, foi um péssimo investimento. Então assim, pessoal, não é para todo mundo. O Banco do Brasil é um bom banco, mas ele vai sempre ter os seus altos e baixos, e você precisa estar preparado para suportar a volatilidade e comprar nos momentos de baixa, tá? Nada é recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!